Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arlia, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Esse vídeo vai para a galera do 7º ano, turma 700 e 701. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, se cuidando, tá? Morrendo de saudade. E vamos falar aqui, né, dando continuação ao capítulo 12. Lembrando que no vídeo passado eu iniciei o capítulo 12 falando aí como o capítulo 12 vem como tema Norte, das drogas do sertão à industrialização. Então eu falei para vocês do contraste demográfico da região norte, das principais chamadas drogas do sertão, né, encontrada dentro da região norte ao longo aí da história da região, o início da exploração, Belém, Manaus, polo de desenvolvimento e produção da borracha, né? Dando aí o início efetivo do povoamento. Então, esses foram os temas trabalhados no vídeo anterior. Hoje, nós vamos falar da ocupação definitiva da região norte, né? Como isso ocorreu. Vocês já aprenderam, né? Que durante a produção da borracha, a borracha ela foi uma das atividades responsáveis por esse início de povoamento dentro da região norte, né? Mas a ocupação definitiva, ela foi acontecendo aos poucos. Então, vamos falar sobre isso. Apesar do declínio da extração do látex e da produção de borracha no norte brasileiro, a região já não era mais tão despovoada como antes, pois grande parte dos migrantes permaneceu nos antigos seringais, fundando aí, né, novas localidades, algumas cidades. No entanto, com a perda da importação econômica da borracha, diminuiu muito o número de pessoas que migraram para a região norte, deixando novamente a região em grande parte isolada economicamente do restante do país. Durante o período da ditadura civil-militar, em 1964-1985, o governo brasileiro empreendeu uma grande campanha para ocupar a Amazônia em definitivo. Seus objetivos eram, sobretudo, explorar economicamente a região, gerando mais riqueza e garantir a proteção do território do norte. Para atingir esses propósitos, as estratégias utilizadas pelo governo foram, sobretudo, privilegiar a construção de rodovias ligando a Amazônia ao restante do Brasil, explorar os recursos naturais da região, principalmente, né, minerais, e desenvolver a atividade industrial. Como eu falei no vídeo anterior, né, foram várias coisas que foram acontecendo para tornar-se a ocupação definitiva. Vou falar agora sobre o lance da construção dessas rodovias, né? A importância dessas rodovias para a região norte do Brasil. Com a abertura de estradas ligando o norte a outras regiões do Brasil e ao restante do país sul-americano, o governo federal visava tornar possível o deslocamento de pessoas e produtos, acabando com o isolamento da região, né? Porque a região norte ela é a região mais isolada, mais distante dos grandes centros comerciais. Apesar de ter cumprido, em parte, seu objetivo, as estradas também foram alvo de polêmica, né? E são até hoje, tá? Não ficou só no passado, não. Até nos dias atuais se discute muito sobre diversas rodovias que iniciou-se lá no passado, né? E hoje várias rodovias ainda se encontram inacabadas, tá bom? Então, podemos citar, por exemplo, dentre essas rodovias que se encontram inacabadas, a Transamazônica, né? A Transamazônica é uma rodovia que foi planejada para integrar o norte brasileiro com o restante do país. Ela foi inaugurada, galera, em 1972, né? A 27 de agosto de 1972. E ainda não foi finalizada.
é uma rodovia que é de super importância, né? Ligando aí o norte do Brasil às demais regiões, mas quando chove, infelizmente, ela fica intransitável. Os caminhoneiros, né, uma rodovia aí que passa muito caminhões tentando fazer o escoamento dos produtos do norte para as demais regiões, e no período de chuva ainda se encontra em estado de calamidade, tá? Então, olha só, 1972, estamos em 2020, e essa rodovia, eu tô dando um exemplo, mas tem várias outras rodovias que se encontram em situações totalmente precárias, com falta, né, de cuidado, infraestrutura, de uma série de situações que já deveria ter sua construção totalmente finalizada. Olha quanto tempo já se passou, ok? Então, a Transamazônica é um desses exemplos de rodovias. Na página 30 e 31, vocês têm aí na apostila de vocês rodovias e o desenvolvimento da Amazônia, né? Então, tem aí falando das principais rodovias que corta a região, são as chamadas BRs, né? A BR 176, 230, entre outras. Então, eu peço a vocês que com calma, né? Aí na casa de vocês, olhem aí esse box que fala sobre as rodovias e sinalizem para vocês também conhecer essas principais rodovias que cortam aí a região. Símbolo de desenvolvimento para algumas e ineficiência para outras, as rodovias mudaram de fato o panorama da região norte. A partir delas, a tão sonhada integração com o restante do Brasil aconteceu. Parcialmente, né? Como acabei de citar aí a Transamazônica, que totalmente inacabada, mesmo depois de tanto tempo. Então, assim, quando acontece o período de chuva, que alaga tudo, porque vocês têm aí a própria imagem na página 30 mostrando isso aí, tá? A rodovia Transamazônica em um dos trechos da estrada de terra, né? A gente percebe aí que é barro vermelho. Então, quando chove, isso aí fica em estado de calamidade, deixando aí caminhões atolados, enfim, totalmente ilhados em relação às demais regiões. E uma outra situação também que aconteceu foi o quê? A perda da diversidade ambiental, né? E os problemas sociais para os povos da região. Vocês podem observar que tem uma área de mata, né? E isso antes das rodovias, isso aí a diversidade ambiental, ela era imensa. Com a construção dessas estradas e rodovias, o que houve? A perda da diversidade ambiental, tá? Nessa própria foto aí, tem como ter uma noção, né? Desse exemplo que eu tô falando para vocês, ok? Então, dê uma olhadinha com calma aí nesse box aí da página 30 e 31. Vamos falar um pouquinho sobre a exploração mineral, tá? A partir dos anos de 1950, com a descoberta de importantes jazidas minerais da região norte, deu-se início à sua exploração intensiva. A atividade econômica levou ao crescimento de várias cidades, favorecendo, né, inclusive a industrialização na região norte do Brasil. Além disso, a exploração mineral no norte abasteceu a indústria e outras regiões do país. E hoje ela é responsável por grande parte da produção mineral do Brasil, cujo principal destino é a exportação para diversos países, como China e a Coreia do Sul. Bauxita, manganês, ferro, cobre, níquel e caolin estão entre as principais reservas minerais da região norte. No entanto, apenas uma pequena parcela dessas reservas é explorada. Para incentivar a exploração mineral, cujo principal destino são as exportações, o governo ofereceu diversos incentivos, como a construção de estradas, hidrelétricas, além de instalação de pontos e isenção de impostos, tá? Vocês podem observarem na foto que mostra muito bem a exploração mineral dentro da região, nessa página 32 da apostila de vocês, tá?
o quanto a exploração, né, fez aí o processo de degradação com o meio ambiente. A foto ela é bem clara, mostra esse espaço que foi explorado, né? Ele não volta ao normal, ele não volta como era antes. Fica aí, ó, esse deserto, essa destruição, ok? Vamos falar um pouquinho de Zona Franca de Manaus. Até os anos de 1960, as indústrias existentes na região norte concentravam sobretudo em Manaus. Produziam basicamente itens de consumo para a população local. Para incentivar o desenvolvimento da região, o governo criou em 1957 a Zona Franca de Manaus, conhecida também como ZFM. Seu objetivo era estabelecer um polo industrial integrado ao restante do país, apoiando a atividade do comércio, na agricultura e na indústria. Bom, Zona Franca de Manaus, né? Para acrescentar aí o conteúdo de vocês, então olha só, é um grande parque industrial que compreende aí uma área de 10.000 quilômetros quadrados, embora grande parte esteja localizada na cidade de Manaus, ela também abrange outros estados da região, tá? Então, ó, o Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, tá? Esse polo industrial abrange esses outros estados, tá? Não é só Manaus. Por meio de parcerias entre o governo federal e os governos estaduais e municipais, são oferecidos subsídios a empresas nacionais e internacionais, sobretudo, principalmente na redução de impostos, para diminuir os custos de instalação e manutenção de atividade atividades industriais na região norte, uma vez que a região é a mais distante dos principais mercados consumidores do país, como eu falei anteriormente. O projeto levou à instalação de montadoras de aparelhos eletrônicos, né, setor prioritário aí de investimento, indústria de beneficiamento de produtos da região, entre outras. Com a instalação de indústrias, criaram-se diversos postos de empregos, o que atraiu muito mais pessoas de outras regiões para Manaus, que concentra a metade de toda a população do estado, né? Que também tem foto aí na página 33 mostrando nesse grande parque industrial, tá? Tem de tudo. E é muito comum dentro da nossa casa, um liquidificador, uma batedeira, uma máquina de lavar, tem atrás desses produtos uma etiqueta e tá lá, fabricado na Zona Franca de Manaus. Então, é um grande parque industrial, né? E desse parque sai milhares de produtos, tá? Tem aí, eles montam moto, carro e uma série de coisas que eu até peço a vocês que não fique só no conteúdo que está na apostila. Dá uma pesquisada sobre o Polo Industrial de Manaus para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá? Para vocês verem como é interessante saber sobre esse polo industrial, ok? Então, esse vídeo, né, eu vou ficando por aqui. E nesse vídeo eu falei aí só dando um pouquinho mais de continuação ao conteúdo do capítulo 12, tá? E é isso. No próximo vídeo eu termino esse capítulo. Quem precisar das atividades pode me pedir, e-mail, WhatsApp, sem problema algum que eu estarei enviando para vocês. E farei um vídeo só sobre correção, mas quem tiver com pressa aí para colocar já o capítulo em ordem, fique à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo.